Boa tarde a todos. A gente vai dar início na sessão 185ª, é isso? Da CPG. Hoje eu vou presidir, a professora Mauri está numa banca de livre docência. Boa tarde a todos os presentes. E se estiver alguém assistindo, acho que não, né? Zero olhinhos lá. Vamos lá, então, passar para a ordem do dia. O primeiro item, gestão da pós-graduação em geral. O item 1, oferecimento da disciplina FRP, 5.000, preparação didática e pedagógica para a docência no ensino superior, na FEA RP. O professor Nakabashi está aqui e foi um pedido seu, né, coordenador do PPGE, para oferecer a disciplina, essa disciplina que é necessária para realizar o PAI, em outro semestre, que não no primeiro, né? Suponho que você queira oferecer no segundo semestre do ano que vem, é isso, né? Ou não deste ano. Então, eu li a sua justificativa e eu peço, antes da gente começar as discussões, professor, para o senhor fazer, então, uma explicação, porque, do meu ponto de vista, não ficou muito claro por que essa disciplina não poderia ser oferecida no primeiro semestre. E a sua justificativa fala mais da disciplina lá da área de direito, né, do que a disciplina que nós oferecemos aqui na FEA. Então, eu vou pedir para o professor Luciano começar a explicação e depois eu vou passar algumas palavras para quem eu já combinei, tá bom? Obrigada. Tá bom, obrigado, Janaína. Não precisa chamar de senhor não, viu, Janaína? Estou me sentindo mais velho agora, uns 10 anos mais velho. Jovem um pouquinho. Então, para a gente, assim, que tem muito aluno do mestrado que faz o PAI, né? E no primeiro semestre, eles entram, né? Eles pegam as obrigatórias, eles nem sabem muito bem dessa questão do PAI, e é muito puxado o primeiro semestre para eles, né? Na verdade, a gente tem o curso de nivelamento, depois, isso no primeiro semestre, depois a gente tem um curso de estatística e de análise matemática, entre janeiro e março. E antes disso, né, a gente tem o nivelamento, são 10 dias, antes a gente fazia 2 semanas, a gente mudou para 10 dias, na verdade ficou uma semana de nivelamento, porque a gente está começando muito cedo, né, a gente começa lá na primeira semana, segunda semana de janeiro as aulas. E aí depois começam as obrigatórias, assim, a gente tem matemática, análise matemática e estatística que são obrigatórias, nivelamento também, e aí começam as disciplinas que são mais habituais nos diferentes cursos de mestrado e doutorado, que são macro 1, micro 1 e econometria 1. E aí eles ficam sem espaço para fazer essa disciplina. E eles nem sabem direito, mais ou menos, esse negócio de PAI, eles estão chegando, estão lá preocupados, estão estudando. E aí eles, no segundo ano, tem mais uma obrigatória para o pessoal do mestrado, e aí eles fazem as optativas, e geralmente eles começam a fazer o PAI, também não dá para fazer o PAI, a gente nem dá essa opção para eles fazerem PAI no primeiro ano, porque fica muito puxado. Então, eles têm que focar nas disciplinas do curso. E aí, no segundo ano, eles ficam fazendo a dissertação. E aí que eles têm tempo para fazer PAI. E aí eles querem fazer muitas vezes PAI no primeiro semestre, e quando dá no segundo semestre do segundo ano. E aí fica ruim o fato para os nossos alunos, principalmente do mestrado, essa disciplina no primeiro semestre. No segundo, é menos puxado. Eles fazem uma obrigatória e fazem 2 optativas, de escolha deles, relacionado muito provavelmente à área de pesquisa, mas menos puxado. Eles conseguem fazer mais facilmente, e aí eles já conseguem dar o PAI, né, fazer o PAI no primeiro semestre do segundo ano. Então, como está desse jeito, os nossos alunos, nesse ano, eles nem fizeram o PAI no primeiro semestre de 2021. E aí teve aluno que foi fazer lá no direito, porque eles ofertam, mas aí está batendo com seminário, por exemplo, né? Então aí começa a dar conflito. E aí isso tem atrapalhado o andamento do nosso programa. Por isso que a gente, se não for uma coisa que atrapalhe os demais programas, para a gente seria facilitaria se passasse para o segundo semestre.
Entendi. Acho que a sua explicação agora foi bem mais clara, né, e precisa dos motivos, porque pela carta aqui isso não estava claro, né? O que a gente só tem que pensar é que essa disciplina, quando ela foi criada para atender os 3 programas em conjunto. E fazendo o oferecimento no primeiro semestre, isso possibilita que os alunos no segundo semestre já possam se candidatar a uma Bolsa PAI. Então, essa mudança, né, de semestre, ela certamente tem um impacto nos outros cursos, né, na medida que impede que os alunos entrantes possam fazer o PAI no primeiro ano. Esse é um fato. Então, eu gostaria que o professor Ricardo falasse do ponto de vista do PAI e depois os representantes discentes, né, que eu adiantei essa pauta para eles, pedi, na medida do possível, para eles conversarem aí com alunos dos 3 cursos, para a gente ter as visões, né, de todos os lados, inclusive dos coordenadores, né, da pós, de cada um dos programas, o quanto que isso realmente impacta ou não, porque eu penso o seguinte, se há a disciplina oferecida no primeiro semestre, e se há alternativas no segundo semestre, como essa do direito, a princípio os alunos da economia teriam liberdade para escolher, né? Aí é uma questão só da grade horária, né, ou da grade dos seminários que vocês oferecem, que estão batendo aí nos horários. Então, eu gostaria que outras pessoas se manifestassem agora, mas principalmente, né, o professor Ricardo e os representantes discentes em seguida, para a gente ter mais informação, então. Por favor, Ricardo. Tudo bem, boa tarde a todos, mais uma vez. Bom, eu conversei com a Érica a respeito da situação dessas disciplinas, né? Fiz um estudo a respeito dessas disciplinas com a ajuda da Érica. E, assim, pensando do ponto de vista da CCPAE, o objetivo da comissão, a gente, obviamente, incentiva a realização do estágio, né? É por isso que a gente acompanha os alunos, faz oferece, a gente faz as reuniões com os alunos para saber como foi a realização do estágio. Enfim, o nosso objetivo é divulgar, né, essa experiência para os docentes, para os alunos. E quanto mais cedo cursar uma disciplina de EPP, eu penso, portanto, pensando no primeiro semestre, mais tempo os alunos teriam para fazer o estágio. Né? Ele pode escolher. E alguns alunos, claro, depois eu gostaria de ouvir os demais, e também a própria representante discente, alguns alunos entram já no mestrado, já pensando nessa experiência em função do incentivo financeiro, né? Então, do ponto de vista da CCPAE, eu acredito que a realização no primeiro semestre seria mais interessante em termos de oportunidade para eles cursarem, realizarem o estágio. Mas é claro que a gente tem que atender a demanda dos 3 departamentos. Então, é importante que o Luciano traga essa demanda, pois eu vi essa matriz, essa tabela que o Thiago está apresentando para nós, a gente está vendo ali, ó, do programa de economia, nenhum aluno participou, né? E, poxa, a gente gostaria que os alunos participassem, né? Na verdade, essa é uma discussão que também que envolve os alunos diretamente, né? Os alunos estão diretamente envolvidos com isso e também os próprios coordenadores que poderiam falar a respeito disso, né? Então, além disso, desses pontos, eu também, pensando em alternativas, né, eu vi que para fins de, antes da FRP 5000, criada pela CPG, os 3 departamentos criaram 3 disciplinas, né, para tentar atender essa demanda dos alunos, né? E tem, inclusive, uma disciplina que eu já até conversei com a Érica, que é a RAD 5001, que ela não tem sido, é uma disciplina antiga, não é? Ela não tem sido Didática, né? oferecida, ela não tem sido oferecida pelo PPGAL, mas recentemente a professora Lara ofereceu pelo
Dinter, Pelo se eu tô Minter. correto. Minter, isso, exatamente. Aí eu perguntei, poxa, Érica, e por que a gente não poderia, né, de repente, oferecer uma disciplina pensando, oferecer uma no primeiro, uma no segundo, para tentar atender essa demanda dos alunos? E aí ela tinha comentado que não tem, né, professor para dar essa disciplina. Então, de repente, a gente consegue pensar em soluções que possam atender também, né, o departamento de economia, em especial os alunos, né? Mas, assim, com relação a 5.000, inicialmente, né, eu acho que eu volto no meu primeiro argumento. Eu penso que é importante oferecer logo no início, mas eu não descarto a possibilidade de discutir outras alternativas, né, sugestões aí, para que a gente possa atender os 3 departamentos. Obrigada, Ricardo. E a Bárbara e o Ademar chegaram a fazer algum levantamento, né? Mas antes o Luciano queria falar. Pode falar, Luciano. É só um ponto aqui que, assim, tem um limite, né? Eles podem fazer pai só 2 vezes. E mesmo que a gente sabe desse incentivo financeiro, que é importante, mas assim, se eles fizerem um ponto que eu acho que é importante no segundo semestre, não impede eles de fazerem ainda 2 vezes. O pai, que seria no terceiro e quarto semestres. E assim, talvez do ponto de vista do aluno, eles estão um pouco mais maduros. Talvez até fosse uma coisa que fosse melhor para eles nesse sentido. É claro, você vai tirar um pouco da escolha, mas talvez eles estejam mais maduros. E assim, o ponto é que para a gente, para os nossos alunos do mestrado, o primeiro semestre ficou bem difícil. Eles têm que fazer e fica espremido lá, eles praticamente não têm tempo, e eles não vão conseguir dar o pai no segundo semestre, né? Porque eles ainda têm, apesar de ser menos pesado, eles têm 3 disciplinas para fazer, e para a gente, assim, fica meio fora de propósito deixar os alunos fazerem pai junto, né? Porque aí vai prejudicar até nas disciplinas que eles estão fazendo. Então, para a gente, assim, afeta bastante. Então, gostaria que vocês pensassem com carinho, porque a gente, eventualmente, vai ter que, se a gente não conseguir passar, a gente vai ter que achar alguma outra solução. Claro, via departamento de economia, mas eu gostaria, assim, que vocês pensassem com carinho a situação dos nossos alunos. Obrigada, Luciano. Marcelo levantou a mão também. Pode falar, Marcelo. Oi, eu tenho só uma pergunta. Eu lembro que em anos anteriores a gente tinha uma preocupação dos alunos fazerem o pai mais cedo, porque o pai também dá direito a crédito, né, naquelas disciplinas, pelo menos no nosso programa dá. E demorava muito tempo para o pai validar esse crédito na USP. Então eu lembro que a secretaria até falava, olha, não deixa para o último semestre, ou tenta fazer no primeiro ano, porque demandava tanto tempo para validar o crédito, que às vezes só conseguia validar o crédito quando o aluno já tinha terminado o mestrado, né? E acho que toda essa discussão é por conta do mestrado, porque o negócio tem que ser concentrado ali naquele prazo mais curto. Janaína e Tiago, vocês têm noção se isso melhorou, se continua sendo um problema? Porque isso é uma coisa que a gente sempre falava para os alunos, olha, façam logo a disciplina, façam logo o pai, para vocês não deixarem o risco de perder esse crédito. Eu só queria saber se melhorou isso, porque se melhorou, eu ficaria mais tranquilo em ter uma perspectiva de mudança aí. Essa teria que ser o Tiago para responder. Tiago, você tem essa... Professor, sinceramente, eu não tenho essa informação, mas eu posso tentar verificar aqui com o pessoal da secretaria rapidamente, já dar um retorno a respeito disso para vocês, tá? Obrigada. Eu posso falar que eu fiz o PAI o ano passado, eu acho que demorou uns 5 meses para entrar o crédito no meu Janus, no meu histórico. Então não melhorou. Era isso mesmo, que demorava uns 5 a 6 meses para entrar. Ricardo, pode falar. Só com relação a essa informação, eu não tenho também precisamente, mas em reuniões que a gente tem na CCPAE, e a Érica, como tem trabalhado há muito tempo na comissão, ela fala exatamente esse ponto que o Botelho colocou. Antigamente demorava muito. E atualmente o processo é mais rápido.
né? Eu não sei exatamente quanto tempo, mas ele é mais rápido, o Botelho, acelerou. E apesar de que tem apenas um funcionário para atender a demanda de PAE na USP. Então, assim, dá para entender um pouquinho, né, por que demora. E, ou seja, falta aí um investimento aí da reitoria em relação a pessoal mesmo, né? Às vezes a pessoa está sobrecarregada com relação a esse ponto e aí às vezes acaba demorando mesmo essa questão dos créditos aí. Mas o prazo direitinho, depois eu posso verificar, ou o Thiago mesmo vai verificar, o Thiago falou, aí eu também gostaria de relembrar. Só isso. Obrigada. Luciano, pode falar. É um ponto que tem que ser olhado mesmo, mas assim, os alunos fazem. Eles fazem o do mestrado no primeiro e segundo semestre. Assim, eu nem sabia que tinha esse problema, na verdade. Porque eles nunca citaram nada. Então, eu imagino que, assim, até eles terminam mais ou menos, eles defendem lá para entre abril e junho, julho, do terceiro ano. Nunca deu problema, assim. Mas eu acho que a gente tem que dar uma olhada. Mas, assim, é engraçado isso. Eu achei que até fosse feito internamente essa questão dos créditos aqui na FE, né? Eu vou, antes de passar para os representantes discentes, só fazer uma observação. Cada programa tem a sua lógica, né, a sua organização, e, por exemplo, no PPGAL, eu vejo muitos orientadores traçando o seguinte plano para os seus alunos. No primeiro ano do mestrado, a gente está falando mais de mestrado, né? Doutorado, acho que esse problema não se aplica aqui. No primeiro ano, você vai cumprir os créditos, né? E isso inclui os créditos especiais do PAI ou da monitoria, que a gente tem monitoria também, valendo os três créditos. Então, muitas vezes o aluno ele é orientado a cumprir esse PAI ou a monitoria logo no primeiro ano, para ficar exatamente no segundo ano focado só na sua qualificação e defesa, né? Então, por isso que depois eu vou querer ouvir os coordenadores dos cursos, porque aí realmente vai dar um aperto, né, para os alunos que gostariam de cumprir os seus créditos todos no primeiro ano, e aí deixa de ser possível, né? Tiago, pode falar, tá com a informação? Sim, professora, a Érica respondeu aqui para mim que depende da análise, né, que é necessária, CCPA e CPG, mas ela falou assim que normalmente 1 a 2 meses, e na PRPG, depois que eles recebem, né, a informação, ela falou que em torno de 5 dias úteis tem sido feito o então cadastramento. Sim. Ótimo, então esse não é um problema relevante, né? A Bárbara e o Ademar, talvez primeiro a Bárbara, né, chegaram a fazer o levantamento com alunos, tem algo a comentar? Oi, boa tarde. Eu falei com o Vitor, que é RD da CCPAI, falei e ele também é da Contábeis, e falei com o RD da Economia, e falei com os alunos de um grupo informal que a gente tem de WhatsApp do PPGAL, que tem bastante gente, deve ter uns 60 alunos, perguntei o que eles achavam, se seria melhor no primeiro ou no segundo semestre. O primeiro que me deu retorno foi o Neto, que é o RD da Economia, e ele explicou exatamente isso, professor Luciano. Ele não me mostrou que ele preferiria que fosse no segundo semestre. A grande questão dele e dos outros alunos, segundo ele, é que o primeiro semestre tem muitas disciplinas pesadas, com carga horária pesada, disciplinas difíceis. Então, por esse motivo que eles prefeririam que o PAI fosse no segundo semestre. Mas ele não mencionou essa questão de os alunos estarem mais maduros, não falou nada em relação a isso. Mas falou que por isso os alunos procuram alternativas em outras unidades. Já na Contábeis, todos os alunos preferem, exceto 3, preferem que seja no primeiro semestre, porque eles têm mais tempo, mais 3 semestres, no caso do mestrado, para fazer o PAI, e isso seria melhor. Os 3 alunos que preferem que seja no segundo semestre, um diz que já tem uma disciplina de didática para contabilidade, que é oferecida junto com essa. Então, ele preferia que fosse uma em um semestre e outra na outra, já que, segundo esse aluno, essas 2 disciplinas são consideradas por PAI, são pré-requisitos, né? Pode ser qualquer uma delas.
Então, é uma coisa até para a gente pensar, 2 disciplinas de didática na contábeis, será que faria sentido, né, continuar assim? Eu não tive tempo de verificar se é isso mesmo, mas foi o que o aluno falou. E os outros 2 falaram que preferiam no segundo semestre. Aí sim surgiu na contábeis essa questão de, escolho melhor, eu estou mais habituado na fé, mas na economia isso não apareceu, segundo o Neto. Na contábeis apareceu com 2 alunos. E todos os outros preferem no primeiro semestre. No PPGAL, todos os alunos preferem no primeiro semestre. Falaram que é muito melhor, que além de ser uma disciplina que você faz e você tem mais tempo depois para fazer o PAI, ela é uma disciplina introdutória, é uma disciplina que faz com que o aluno reflita sobre a didática das próximas disciplinas. Então, que faz mais sentido pela questão do tempo, que você tem mais tempo para fazer o PAI, e também porque é uma disciplina interessante para ter assim que o aluno chega. Aí depois ele faz o PAI com mais calma. Tanto os alunos do mestrado, os do doutorado também se manifestaram. Tá ótimo, Bárbara, obrigada. Eu também só queria fazer uma observação. Existem casos em que o aluno ele se candidata para fazer PAI numa disciplina optativa e essa disciplina ela pode ser cancelada, ou por falta de alunos, ou por desistência do docente, como aconteceu por 2 vezes nesse semestre no meu departamento. Então, se isso acontece e o aluno fica sem o PAI, né, e não consegue uma outra disciplina, ele ainda teria a chance de fazer mais para frente. Então, o horizonte de planejamento seria maior mesmo, com o PAI podendo ser feito logo no primeiro ano. Ademar, se tem mais alguma coisa para completar do levantamento? Inclusive, isso aconteceu comigo, né, professora Janaína? Era de você que estava falando mesmo. A disciplina da professora Lara foi cancelada, né, e eu acabei, mas deu certo, né, eu estou fazendo com a professora Márcia Mazeu. Mas eu não tenho nada a acrescentar, não, a Bárbara, ela fez a pesquisa, né, eu acompanhei, e ela trouxe realmente o que os nossos colegas disseram lá no grupo. Então, o que eu faço aqui é só apoiar a Bárbara aí nas palavras dela. Tá bom, então, obrigada. E eu queria aproveitar uma fala da Bárbara, que fala da disciplina de didática, e perguntar, então, para o Marcelo Botelho, essa disciplina está sendo oferecida ou ela só está no rol de disciplinas? Porque realmente fica uma sobreposição, né? Então, a gente tem sim essa disciplina. Na verdade, hoje, ela está no meio do caminho, porque as nossas disciplinas são trimestrais e ela é ofertada no segundo trimestre. Então, ela vai de junho, julho, tem uma pausa ali e vai até final de agosto. Então, ela pega um meio do ano ali, por assim dizer, né? Mas eu acho que a gente também pode pensar, e eu acho que não veria problema em ajustá-la com o Cláudio Miranda. Tem alguma maleabilidade para a gente conseguir ajustar ela entre os oferecimentos dos trimestres para poder não ficar no mesmo período e não gerar esse conflito. A solução está aí. A gente mantém essa disciplina preparatória no primeiro e coloca a didática, vocês, né, colocam no terceiro, porque aí o pessoal da economia que eventualmente não conseguiu fazer nem com a gente no primeiro e nem no direito, ainda tem a chance de fazer com vocês na contábeis, né, porque ela também vale como preparatória para o PAI. Essa pode ser uma boa saída. Tá bom, então, o Marcelo, pela coordenação... Eu não entendi, Janaína, essa... A proposta seria o seguinte, a disciplina que é da CPG permanece no primeiro semestre e a didática que é oferecida na Contábeis, ela pode, né, vejam aí se é possível ter essa maleabilidade dela ser oferecida lá no terceiro trimestre, ou seja, no segundo semestre. Então, mas no terceiro não adianta. No terceiro? Terceiro trimestre, como não adianta? É o segundo semestre, só que começa em setembro. Terceiro trimestre. Isso, trimestre. Então, seria setembro, outubro e novembro. Se eles puderem fazer, resolve. Resolve. Eles podem fazer no lugar do pai?
Podem. Essa, inclusive, era a disciplina que a gente usava antes na administração, que é essa 5001 que o Ricardo mencionou. Só que por falta de professor é que nós criamos essa disciplina na CPG. E aí oferece para os 3 cursos ao mesmo tempo. Mas a Contábeis tem professor lá, né? A gente tem uma disciplina didática do ensino contábil, mas ela é cadastrada, ela vale para o pai. Ela vale para o pai. Então, aí cairia no segundo semestre nosso, né? Isso, ela já está mais ou menos no segundo semestre, porque se ela está no segundo trimestre... Ela vai de junho a agosto. Ela pega o final ali. Mas se isso estiver muito ruim, eventualmente a gente pode ver para o docente se ele consegue trocar para fazer de setembro. Aí vai do final de setembro até começo de dezembro. O nosso semestre, o primeiro está terminando dia 20 de julho. 15, 20 de julho. O pior período dos alunos. Sobreposição. Junho e julho são os piores meses para eles. Um dos piores, julho, né? São as provas, acumular prova. Aí, se você jogasse para o terceiro trimestre de vocês, se eles puderem fazer, para a gente resolve também. Ficaria bom. Eu vou consultar aqui, tentei até mandar uma mensagem agora para o Cláudio, que é o docente, mas eu acho que dá para a gente ir acertando isso sim, não vejo problema. Que ótimo. O professor João tem algo a falar pelo PPGAL? Eu acho que a solução já está dada, né? Porque uma disciplina compartilhada entre os 3 programas tem que atender o interesse da maioria, né? Eu acho que a manutenção da oferta no primeiro semestre parece que atende melhor nas expectativas da maioria dos alunos até da economia, pelo que eu entendi aí da pesquisa da Bárbara. Então, e aí essa solução da contabilidade resolve, na verdade, o grupo residual, né? Que acha que tem dificuldade de cumprir com a carga no primeiro semestre. Acho que não tem mais problema. Na verdade, os nossos alunos não têm conseguido aproveitar no primeiro. Então, no caso da economia, não seria verdadeiro. Mas eu não entendi. É o que eu falei, professor, na Contábeis, todos os alunos preferem no primeiro semestre, exceto 3. E na economia, os alunos, não que eles prefiram no segundo semestre, é porque eles têm uma carga horária muito pesada no primeiro semestre, então eles fazem no segundo. Mas não é porque eles acham que tem que ser no segundo, é porque eles não têm tempo. Não é que eles acham melhor fazer, porque apareceu a situação de, eu prefiro fazer no segundo semestre, porque eu estou mais maduro. Isso não apareceu na economia, no momento em que eu falei com o Neto. Pode ser que isso seja uma verdade, mas não apareceu na pesquisa que eu fiz. Isso foi aparecer na Contábeis. Os alunos da Contábeis, alguns, só 3, dentre esses 2 falaram que era melhor no segundo semestre porque eles estariam mais maduros. E um citou essa disciplina. Falou, seria melhor que uma delas fosse para o segundo semestre porque a gente está com 2 no mesmo semestre. Vou fazer uma pergunta para o Luciano, então. Desculpa, Bárbara, você terminou? Terminei. Eu só queria ter uma perspectiva. Então, assim, mas grosso modo, a gente tem o quê? 3/4 dos alunos, do total dos alunos interessados, somados os 3 programas, preferem que a oferta seja no primeiro semestre. É isso, né, Bárbara? Eu imagino que sim, mas eu fiz uma pesquisa informal com os alunos hoje de manhã, mas minha sensação é que sim, 75% eu acredito que preferiria. Deixa eu fazer uma pergunta, então. Supondo que a contabilidade não consiga mudar, e permaneça essa disciplina de didática no segundo trimestre, que é de maio até agosto. Ajuda, resolve parcialmente ou nem assim, Luciano, para os alunos da economia? Porque acho que eles nem sabiam que tinha essa disciplina, né, para eles fazerem. Não, a gente não sabia. Luiz, até gostaria que você falasse também, mas assim, não resolve porque eles vão estar num período muito... Ainda vão estar terminando, né, o trimestre. Vão estar no meio, quase. Né, porque eles começam essas matérias de micro, macro e econometria 1, final de março, começo de abril, e vai terminar quase no final de julho. Vocês trabalham com semestre na economia, então? Sim, semestre. Por isso que e assim, João, eu não acho que aqui é uma questão de maioria, não está atendendo ao nosso curso. Se vocês não quiserem aderir, eu entendo totalmente.
mas eu não acho que a solução seria por aí, né? Falar que a maioria Ô, Luciano, a gente não tem muita saída, porque é uma disciplina... Não, tudo bem, mas eu não acho que essa é uma justificativa razoável. Se um dos cursos não pode... E qual seria a justificativa razoável? Eu acho que é o que a gente está discutindo aqui. O meu ponto é o seguinte, se é uma disciplina intercursos e não atende um dos cursos, eu acho que esse tipo de justificativa, para mim, não vai. Eu não achei. Então, a gente tem algumas, saída... mas a gente tem algumas Mas a gente soluções. tem uma alternativa, que é oferecer a disciplina tem duas da até. Olha Sim, só. É diferente, mas eu só estou colocando. A forma que você colocou, eu não acho que é a forma coerente aqui, se é uma disciplina que atende 3 cursos. Se eu oferecer essa disciplina, pela maioria, eu prejudico 75% dos alunos, e favoreço 25%. Então, eu não estou prejudica o nosso curso, é isso. Não é questão de maioria ou não. É questão que prejudica o nosso curso. Mas nós acho que esse tipo de argumentação não é o melhor tipo que a gente pode ter aqui. Se vocês não querem entender uma demanda da economia, tudo bem, mas não venha com argumentos de maioria. Tá bom, vamos lá então para a solução. Me dê uma outra solução institucional que não seja essa, que é a tradição democrática, meu amigo. Desculpa, mas eu não entendo seu argumento. Está muito ruim. Está muito fraco. Então, a gente parte para o voto e vamos definir na maioria, fazer o quê? Não, assim, no voto provavelmente não vai resolver. Vamos pensar nas soluções. Eu acho que a solução melhor para todo mundo seria a contabilidade conseguir passar isso para o terceiro. Né? E a gente pode, talvez, não sei, a urgência que vocês têm para fazer essa mudança, se a gente pode aguardar a próxima reunião para ver se é possível ou não, ou se o Marcelo já consegue falar com o Cláudio ao longo dessa reunião. Porque se mudar sempre para o terceiro trimestre, está resolvido o problema, a gente não tem mais que falar sobre isso. Se não conseguirem, por algum motivo aí de docente que é impedido, temos outras possibilidades. A gente pode passar a dar contábeis para o primeiro trimestre, e aí os nossos alunos passam a fazer, e a outra vai para o segundo semestre. Ainda, Luciano, vocês podem pensar, mas internamente, talvez passar alguma dessas disciplinas mais pesadas para o segundo semestre da economia, e aí permite que os alunos façam o PAI aqui, ou ainda passar os seminários para outro dia, para que eles possam fazer essa disciplina do direito. Então, tem várias soluções aqui, a gente não precisa terminar simplesmente fazendo uma votação, né, e que a maioria acaba vencendo e o curso não se resolve, né, o problema não se resolve. Então, a princípio, a solução passa aí pela contabilidade, viu, Marcelo? Se você conseguir, ao longo da reunião, já dar essa resposta, senão isso, gente. Joga assim, vamos manter um bom tom republicano aí. Deixem comigo que eu resolvo. Eu acho que é bem no caminho que a Janaína falou. Como a gente tem essa disciplina no programa, a gente inverte ela. Hoje ela, na verdade, está em cima do muro. E aí, então, eu vou ver com o docente se fica melhor no terceiro, que é o que eu estou pedindo para ele, porque eu acho que aí fica mais pacificado, não precisa mexer na disciplina geral, e aí quem quiser fazer no outro faz com a gente da contabilidade, ou então a gente inverte, mas eu acho que atende a todo mundo. Pode ser? Eu estou tentando falar aqui com o Cláudio, ele já deu sinal de vida, então eu consigo provavelmente a resposta hoje ainda. Não, se conseguir, ótimo, excelente, para a gente atende completamente, seria uma ótima solução. Porque senão, no limite, o que nós vamos ter que fazer é cada um cuidar da sua disciplina de didática, como era no começo, né? Porque aí cada um coloca no trimestre ou no semestre que mais convier. Mas eu acho que a gente perde extrema. Exato. Não, mas assim, dá para resolver aqui, pode ficar sossegado. Porque é só uma questão de acertar a data, a gente já tem a previsão de 2, então tá beleza. Perfeito. Mas eu acho que essa questão de ter uma disciplina interdisciplinar, interdepartamentos, é a única que a gente tem. Isso é muito rico. Não acho que seria bom a gente perder essa oportunidade de cada departamento ter a sua. É a única oportunidade que a gente tem de se encontrar. Tanto que nessa disciplina, deu para ver ali na tabela anterior, que tem um monte de aluno de outros cursos. Isso é a riqueza da disciplina também. Então, seria ótimo que a gente conseguisse manter essa disciplina entre os 3 departamentos e essa outra da contábeis para o terceiro trimestre. Isso, então, para fechar esse primeiro ponto, fica essa decisão, né? A gente mantém a disciplina preparatória no primeiro, desde que a contabilidade consiga passar para o terceiro. Se não conseguir, aí a gente retorna na próxima reunião e decide de uma vez como vai ficar, tudo bem?
Tá ótimo, Perfeito. então. De acordo, Janaína. Obrigado. Tá, se alguém quiser manifestar contrário ou se abster, pode ficar à vontade também. Acho que tem uma mensagem aqui que eu não vi. Ah, sim, perfeito. Então, a Ademar está de acordo. Ok, pessoal, muito obrigada. Então, vamos para o item 2, que é a análise do relatório do PAI, né, que o professor Ricardo já mencionou. Você gostaria de fazer algum destaque, Ricardo, sobre esse relatório? Oi, Janaína, não tivemos muitas surpresas em relação ao semestre anterior, né? Os alunos fizeram os relatórios, alguns foram necessários correções, eles corrigiram, depois nós avaliamos as contribuições e sugestões, incorporamos no relatório final, como vocês observaram, e ainda nós fizemos uma reunião com os alunos para tentar entender mais algumas dificuldades, com o objetivo de, claro, continuar melhorando e aprimorando o estágio. Então, nenhuma dificuldade. Inclusive, no relatório, você comenta sobre essa disciplina, né, de preparação e a importância dela para o pai. Então, ainda bem que a gente resolveu, né? Exato. Estamos em vias de. Né? Obrigada. Então, se estiverem de acordo com o relatório, permaneçam como estão. Se alguém quiser manifestar contrário ou se abster, então está aprovado. Agora, o item 3 é o edital do PAI, do primeiro semestre de 2022. Foi aprovado já pela CCPAI. Algum destaque também, Ricardo? Não. Com relação ao edital, não. Nós não tivemos nenhuma anormalidade, né? Tudo seguindo aí o que nós planejamos com relação às datas. Nenhuma diferença de critérios em relação aos Não, anteriores? O que chama mais atenção aos critérios, bem lembrado. Seguimos os critérios, consultamos os alunos, né? Alguma sugestão foi apresentada, mas diante do que nós historicamente estamos fazendo, são os critérios que melhor atendem os alunos, né? Então, nenhuma alteração em relação aos critérios para a seleção. Ótimo. Então, obrigada. Em votação, se alguém tiver alguma manifestação, se não, está aprovado. O item 1.2 é o item de gestão do PPGAL, não há nenhum item a discutir. O item 1.3 é do PPGCC, também sem itens. 1.4 é a gestão do PPGE. Então, o primeiro item é a proposta de recredenciamento. Gente, eu estou lendo bem devagar, que eu estou sem óculos. Da disciplina REC 5037, Econometria de Finanças, né, com o professor Márcio Laurini. Tem um parecer favorável, emitido pelo professor Fernando Antônio de Barros Júnior, já foi aprovado pela CCP e pelo CREC também. Então, pode mostrar aí, Tiago, o recredenciamento aprovado. Alguém tiver alguma manifestação? Contrário, então, está aprovado. O item 2 é a proposta de alteração do horário da disciplina REC 5033, Tópicos em Microeconomia, ministrada pelo professor Sérgio Sakurai. Então, a mudança se deveu em um dos dias, né, da sexta-feira, é isso? Era quarta e sexta, das 10 ao meio-dia, passa a ser quarta, das 10 ao meio-dia, e sexta, das 8 às 10. A gente tem a manifestação aqui dos alunos concordando com essa alteração. Então, não havendo manifestação, na verdade está aprovado já, não, pela CCP e pelo CREC, né? Então, em votação, aprovado. O item 1.5, a aprovação em bloco do PPGAL, mas eu vou fazer alguns destaques aqui, tá? Então, no item 1, não sei se vocês recordam, na reunião passada, houve aquela discussão de uma candidata de doutorado que não entregou o comprovante de proficiência, porque no edital havia a indicação de que poderia se pedir prorrogação. Mas o edital, na verdade, estava com erro, porque depois a PRPG disse que, neste caso, não poderia pedir.
Então, excepcionalmente, nós pedimos para que a CPG aceitasse, né, e aí acabou voltando para essa reunião o pedido formal para aceitar essa prorrogação da entrega de proficiência da candidata aluna, né, ela já se matriculou, Taniele Cristina. Então, nós fizemos a aprovação de referêndum, tanto da CCP quanto da CPG, pelo assunto já ter sido discutido aqui, mas também pelo prazo de matrícula da aluna, né? Então, é isso que aconteceu, e ela entregou os documentos aqui de compromisso, né? Que ela fará dentro do prazo. Se alguém tiver alguma manifestação, não, aprovado, então. O item 2... Aqui, esse tipo de problema está sanado para os próximos, né, Janaína? Sim, inclusive... Esse é o último evento. Isso, inclusive no item 3 aqui dos itens do PPGAL aparece essa retificação no nosso edital para evitar esse problema. Então, o item 2 é o edital dos ingressantes de doutorado e doutorado direto do PPGAL, que a gente acabou também passando a de referêndum já da CPG por causa do prazo. Então, o Thiago quiser mostrar o edital, mas é na mesma linha dos editais anteriores, sem mencionar a prorrogação de prazo de proficiência, né? Isso também está corrigido aí. Certo? Então, já está aprovado, é só referendar. Aprovado, então. E o item 3 é a retificação do edital do mestrado, que a gente retirou essa possibilidade de prorrogação de proficiência, é só essa a retificação, certo? E também, esse tá de referêndum da CPG também. Só referendar. Agora, os outros itens, o 4, 5, 6, esse sim eu farei em bloco, porque são simples conferências do título de mestre, isso aparece depois para os outros cursos também, né? Os candidatos a doutorado que têm mestrado em outra instituição que não a USP, têm que ter os títulos reconhecidos, né? Avaliados, conferidos, e isso a secretaria fez para esses 3 candidatos. Eu vou ler só o nome deles. Ai, Jesus, cadê? A Floriano Rodrigues de Moraes Neto, Taniele Cristina dos Anjos Abreu e Marília Medeiros Skoker, não lembro como pronuncia. Então, os 3 foram conferidos e tudo está certo. Então, aprovados, se ninguém tiver nenhuma manifestação. O item 1.6, aprovação em bloco do PPGCC. Vou só perguntar, Marcelo, se tem algum destaque para fazer dos editais? Não, a única coisa é que depois que a gente publicou, a gente identificou 2 erros aí, então teve processo de retificação. Um foi, não tinha previsão para um orientador ter vaga, e aí foi falha nossa de colocar, e o outro foi uma questão de ajuste, que não estava claro uma parte da obrigação do aluno, quando fosse prestar o doutorado, de já ter qualificado o mestrado. A gente já tinha tirado isso e também falha nossa, passou no processo, tá? Isso, então você está se referindo ao item 2, então, né? Isso, exatamente. Isso, tá bom. Então, o primeiro item é o edital dos processos seletivos de mestrado, doutorado e doutorado direto. O item 2 são essas retificações que o professor Marcelo mencionou. O item 3 é o resultado do processo seletivo do DINTER. Parabéns, né? Então, cheio de candidatos aprovados. Então, eu vou fazer a votação desses 3 em bloco. Se alguém tiver alguma manifestação. Então, aprovado. O item 4 é da eleição do professor Ricardo como suplente. Tem o resultado aí da eleição. Então, parabéns, professor. Obrigado. Ótimo. Em votação, então, mas já, na verdade, é só referendar, né? Já foi dado o ad referendo. Aprovado. E agora eu vou fazer em bloco todas essas conferências também, do item 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Vou ler só o nome dos candidatos, para ficar registrado. Aleph dos Santos Santana, Alessandra de Fátima Souza de Souza. Souza de Souza? Será que é isso mesmo? Cristina Kazumi Nakata Yoshino. Ícaro Duarte Pastana.
Joelson Carvalho Sei, Calil Yangli Castro Maia e Rayane de Lima Silva. Todos conferidos, tudo correto? Aprovados, então. O item 1.7 são os itens do PPGE, inclusão da disciplina, monitoria de disciplina e a REC 5039 na grade horária do segundo semestre. E já foi também aprovada de referendo por todos os colegiados. Então, é só referendar. Aprovado. O item 1.8, aprovação em bloco das comissões julgadoras aprovadas na CCP. Eu vou fazer, então, em bloco, vou só ler o nome dos candidatos, então, de 1 a 4. PP-GCC, André Pressinotto. PP-GCC, Guilherme Banuarte Elias. Do PP-GAL, Murilo José Rosa. Do PP-GAL, Rodrigo Ruas de Jesus Silva. Então, em votação, sem manifestações, aprovados. O item 1.9, aprovação em bloco de atas de defesa, que tiveram aprovação unânime. A primeira delas é do Rodrigo Ruas de Jesus Silva, e o segundo do André Pressinotto, os dois aprovados. Então, tem manifestações, estão aprovados. O item 1.10, aprovação em bloco das prorrogações. Essas são prorrogações em virtude da pandemia da Covid, e, portanto, a gente tem feito dessa forma, né, de fazer a votação em bloco, sem analisar caso a caso, porque as justificativas são as mesmas. O Ademar levantou a mão. Ademar, pode falar. É porque aí eu me abstenho porque eu pedi, sabe? O item 3 sou eu. Então, se o Thiago puder colocar aí no item 3, abstenção, né? Item 1.10.3, aí eu me abstenho nesse ponto. Ok, então a gente está votando do item 1 ao 7, o Ademar se abstém do 3, e os demais itens, se não tiver manifestação, estão aprovados. Bom, seguindo o protocolo, também o item 6, porque sou interessado como orientador. Certo, então a abstenção do Ademar no 3, Abstenção. do João no 6. Ok, os demais aprovados por unanimidade. Estamos terminando, gente. Beleza. Então, as atas, elas estão aí. O Thiago fez as atas de uma maneira bastante sucinta, né? Só mencionando os resultados de aprovação, ou se houve alguma discussão um pouco mais demorada, ele fez um resumo dessa discussão e indicou os minutos da gravação para quem quiser conferir. Então, está bem objetiva. Faz um favor, Thiago, coloca nos nomes dos presentes das reuniões, que eventualmente alguém que não veio prefere se abster. Então, a gente vai primeiro votar a ata da reunião de 17/6. Ai, Senhor. 17/6, isso. Então, quem não veio foi o Ricardo, o Luiz Guilherme e o Luciano. Se vocês preferirem se abster, fiquem à vontade. Eu me Ok, abstenho. abstenção. Ok. E agora a outra ata da reunião do dia 19/8. Quem não veio foi a Bárbara, né? Eu fiz uma cirurgia e o meu suplente não pôde vir. Ele estava com Covid. Não precisa justificar. Ele estava Você já super justificou mal, na coitado. época. Então, só te pergunto se você prefere se abster. Sim. Tá? Ok. Então, com a abstenção da Bárbara, está aprovada a ata. Agora vamos para os comunicados. E eu tinha pedido para o professor Amaury fazer alguma explicação mais detalhada, mas como ele está lá na banca, né, de livre docência, acabou não dando tempo de me passar. O primeiro item é um comunicado sobre essa portaria que a CAPES publicou sobre os parâmetros. E até antes da reunião começar oficialmente, a gente estava conversando sobre isso, né? E em seguida vieram alguns pedidos judiciais, e hoje até eu mandei lá num dos grupos, onde eu vou achar aqui, ó, uma decisão judicial que barrou, né? Interrompeu o processo de avaliação
dos programas até que a CAPES esclareça os critérios e tal. Então, essa portaria era justamente para falar dos critérios, dos parâmetros, mas, enfim, a Justiça julgou que, né, pelas denúncias que recebeu, que não poderiam falar sobre critérios após o período de avaliação, né, formal, após a entrega de todos os relatórios. Então, na verdade, está parado, está suspenso esse processo. Acho que em breve teremos mais alguma informação, não sei se alguém já sabe de alguma coisa, está acompanhando aí o noticiário. Então, esse seria o comunicado, né, que foi publicada essa portaria. Na verdade, agora o 2 e o 3 são itens do PPGE que não precisam de aprovação da CPG formal, né, o programa tem a prerrogativa de fazer essas alterações, então eles fizeram essa deliberação interna da atribuição de bolsas, revogando uma anterior, e depois uma outra deliberação sobre pagamento de verbas, né, para submissão de trabalhos em eventos. Então, é mais como um comunicado, né, e dando a oportunidade, se algum membro aí do PPGE quer fazer algum comentário sobre essas deliberações, mas elas já estão aprovadas, né. Professor Luciano ou professor Luiz Guilherme, não? Então, tudo bem, só para ficar registrado. Janaína, desculpa, o que foi? Eu perdi agora. Os itens 2 e 3 das deliberações que vocês criaram no PPGE, a gente passa só como comunicado, né? Não há votação sobre elas, é só para vocês, se quiserem fazer algum comentário, fazerem alguma manifestação sobre essas novas portarias. A portaria que fala dos critérios para pagamento de artigos e a da atribuição das bolsas. Item 2 e 3. Eu não sei se esse é só do mestrado ou se é do doutorado também. O item 2, me parece que é só do mestrado. Eu acho que é só do mestrado. O doutorado a gente não aprovou ainda. Então, eu não lembro exatamente o que a gente mudou. Tá? A gente mudou, eu lembro o que está nessa, mas eu não lembro o que estava na anterior. Então, a gente fez uma nova... acho que a gente colocou as matérias, né, que é obrigatórias. O que a gente faz com as bolsas? Como a gente não tem bolsa para todos os alunos, a gente garante a bolsa no primeiro ano, e no segundo ano a gente distribui, se bem que agora não dá para fazer isso com as bolsas do CNP, que é só da CAPES. Então a gente distribui de acordo com as notas que os alunos tiram nas obrigatórias, né? Matemática, análise matemática, que é matemática aplicada, estatística, macro 1, micro 1 e econometria 1. Então, a gente coloca essas disciplinas como sendo as disciplinas... agora eu lembrei por que a gente alterou. A gente coloca essas disciplinas e aí a nota dessas disciplinas, ponderada pela média da disciplina, é a classificação dos alunos para preferência de bolsa. Só que do CNPq a gente não consegue mais alterar, né? Os alunos, ele recebe, ele vai ter que ficar 24 meses, e o CNPq também, ele deu 2 bolsas agora no meio do ano. E aí a gente não tem critério para alocar no meio do ano. Então, a gente fez uma para a CAPES e fez uma para o CNPq. E para o CNPq, como a gente só tem as notas no segundo semestre de matemática e estatística aplicada, a gente colocou só essas 2 disciplinas como sendo as disciplinas para elencar os alunos para poder distribuir essa bolsa. E aí, a gente coloca também a entrada do aluno como critério de desempate, né? Caso tenha empate nas notas das matérias que eles fizeram, desempate pela entrada deles, que é pelo ANPEC, pelo exame da ANPEC. Então, como tem essa... a gente recebeu, e a gente não sabe se vai ser todo ano, recebendo no meio do ano, a gente fez um critério diferente para as bolsas do CNPq, caso venha no meio do ano. Tá ótimo. Obrigada, Luciano. Como eu disse, é só um comunicado, isso já está aprovado, não precisa de aprovação da CPG, é só para esclarecer. Se quiser fazer algum comunicado também sobre a deliberação do pagamento dos artigos, é o item 3. E dos artigos, a gente seguiu a classificação que a gente tem para distribuição de bolsa, que é o desempenho deles
disciplinas. Então, assim, está aqui embaixo, né? O A, o B. Então, a gente está utilizando isso, caso a gente tenha recursos para pagamento de submissão em congresso ou para revista acadêmica, se a gente tiver recurso para isso. Para congresso, por exemplo, é muito mais barato, né? Mas às vezes pode não ter dinheiro para todos. E a gente prioriza 2 que são mais importantes, que é o congresso da ANPEC e da Sociedade Brasileira de Econometria. E caso a gente não tenha recurso para pagar para todos, aí a gente coloca o critério das notas para fazer o desempate, para pagar para aqueles que tiveram melhor desempenho. Ok, tá claro. Obrigada. Então, vamos para o item 4. A CPG informou a diretoria sobre a consulta aos docentes, né? A gente teve a reunião da congregação que ficou aprovado o retorno desde que o docente queira voltar e se os alunos quiserem voltar também. Então, fizemos a consulta aos docentes dos programas e todos optaram pelo ensino remoto até o final deste ano. Então, esse é o comunicado. Ninguém optou pelo ensino híbrido. Eventualmente, viu, Tiago, vou falar sobre isso. Eu pedi para consultar a Cristina se ao final do semestre ou do trimestre, né, algum docente queira fazer uma aula híbrida, como eu falei, né, na turma lá da Bárbara, aí é só avisar a CCP, pedir autorização, verificar a possibilidade de sala, disponibilidade de sala e fazer o agendamento. Então, ainda quem optou pelo ensino remoto, se quiser ao final do ano fazer uma última aula ou alguma atividade, né, na modalidade híbrida, é possível. É só avisar a sua CCP e, né, verificar o equipamento. Thiago, pode falar. Isso, professora. Solicita para a CCP, daí a CPG aprova também e encaminha para assistência acadêmica, que dela vai verificar com um grupo de retomada essa questão de aparelho, sala, tá? Só para complementar a informação. Isso, faltou falar da CPG, né? Tem que passar por aqui também. Ok, então o item 5 é um comunicado. Na verdade, a gente tem que se preparar para, eventualmente, alguma orientação, né? Foi criado um grupo de trabalho, por meio dessa portaria, número 32, chama Grupo de Trabalho Inclusão na Pós-Graduação, e foram designados esses professores, ou não sei se são professores, esses membros, né? Anelisa Becara, Fabiana Severi, Rodrigo Santos, Wellington Zangari, e esse grupo ele vai estudar e propor mecanismos de acesso à pós-graduação para alunos com vulnerabilidade social. Então, esse grupo foi criado agora, não ficou claro aqui o prazo, né? São 90 dias, após esses 90 dias eles vão apresentar suas conclusões. Então, eventualmente, a gente pode esperar alguma recomendação, né? Ou alguma instrução mais normativa para os nossos regulamentos ou processos seletivos, mas por hora não há nada, apenas o grupo formado. E o último item de comunicado, na verdade, eu vou ter que tirar de pauta, porque foi uma conversa entre o professor Amaury e o pró-reitor, né, Tiago? Nós fizemos uma demanda, o professor João e eu, sobre esse aumento do número de vagas, né, que eles permitiram durante a pandemia, o quanto que isso afetaria depois a avaliação do programa, e, enfim, algumas questões práticas, e houve essa conversa entre o Amaury e o pró-reitor, mas eu não tive acesso ao resultado, então eu peço para colocar isso na próxima reunião, tudo bem? Bom, então com Registrado. isso... Obrigada, Thiago. Eu finalizo aqui a minha fala e eu passo a palavra aos membros. Quem quiser, fica à vontade. Eu acho que quem levantou primeiro foi o Ricardo e depois o Marcelo. Ô, Janaína, eu só gostaria de esclarecer 2 pontos. Eu tinha tomado nota aqui, mas em função dessa discussão da disciplina, eu acabei colocando por baixo, eu esqueci de comentar. São 2 pontos relevantes que eu gostaria de comentar. Eu posso compartilhar o relatório, que eu destaquei no relatório? Pode sim, Tiago. O Thiago não, o Thiago está com o relatório aí, né, Thiago? Posso abrir ele, professor? Por favor, Thiago, por favor, desculpa. Esqueci. Aí. Ó, o primeiro ponto é o item... É o 4.
Deixa eu ver, é sobre a proibição, envolvendo a proibição das aulas. Pode descer? Pode descer. Aí, esse aí. Esse é o primeiro. Então, aí, como representante da CCPAE, eu gostaria de ressaltar esses dois pontos, né? Conversando na reunião com os alunos, eles relataram que essa questão de proibir as aulas, né? Tinha aquele percentual mínimo de 10%, até 10% que o aluno poderia participar das aulas do docente, isso foi tirado, tá certo? E os alunos agora não podem dar aula. E nós ouvimos os alunos e eles não gostaram dessa alteração em função de valorizar a experiência da aula, né, no curso. Inclusive, teve uma aluna que trouxe um relato e ela falou que, resgatando o estágio, né, que ela fez, o PAE, o ponto que ela mais fixou, que ela mais aprendeu, foi justamente aquele que ela deu aula. Então, assim, os alunos, de maneira geral valorizam essa experiência. Então, eles não gostaram. E aí, uma sugestão que a gente gostaria de oferecer para o presidente da CPG é de levar essa questão para a pró-reitoria, né? A gente imagina que isso foi tirado em função dos excessos ou do mau uso dessa experiência, mas a gente acredita que tem alunos que valorizam, né? A gente tem evidências, né? Em discussão com os alunos valorizam essa experiência. Então, a nossa sugestão é justamente de levar isso para a reitoria, para discutir esse ponto. E aí, o segundo ponto, o 6, pode descer um pouquinho mais, Thiago, por favor? Aí, essa é uma demanda de uma professora, né? Então, a outra foi dos alunos e agora de um professor. É com relação ao 6 aí, ó. Permitir que os alunos PAE se candidatem para disciplinas da pró-reitoria de graduação. Essas disciplinas, segundo essa professora, tem um número muito alto de alunos inscritos, matriculados. E seria necessário uma ajuda para que esse docente se organizasse em relação a materiais, gravação, enfim. Então, é uma sugestão também que a gente gostaria de levar, né, para o presidente da CPG, justamente para ele levar esses dois pontos para discutir na pró-reitoria. Era só isso mesmo, Gilaine. Ricardo, eu agradeço e eu concordo com você, já vou passar, alguém quer falar, né? Esse item, eu acho tão contraproducente quando você toma uma decisão que é para coibir um excesso, você pune todos, né? É óbvio que o aluno aprende dando aula, isso é estágio de docência, não é um estágio de assistente de docente, né? Então, ele deveria, sim, ser permitido, no limite, antes eles permitiam 20% de aulas. Então, eu acho muito relevante fazer esse comentário, sim, porque o aluno perde, o aluno que perde, o docente ganhou um excelente assistente, né? E o aluno deixou de ter a oportunidade de treinar essas habilidades, exatamente como você relatou aqui, depois de ministrar uma aula, para mim, né, faz tempo que eu sou orientadora PAE, eles relatam com muito prazer, né? Olha, perdi o medo, isso me deu mais segurança para quando eu tiver que dar as minhas aulas. É fundamental que eles possam dar aula, concordo com você. Alguém ia fazer algum comentário sobre isso, João? Eu tenho uma pergunta. Se o assunto do Marcelo for outro, eu queria falar uma coisa para o Ricardo, ou enfim, sobre esse assunto. Sim. Ricardo, olha, talvez seja uma discussão sobre um pouco de interpretação, isto é, o que o aluno pai pode fazer é ministrar as aulas com a supervisão presencial do professor titular da disciplina, né? O que talvez não poderia acontecer, acho que esse é um pouco, na verdade, a fronteira meio nebulosa, né, dessa questão. Um aluno que ministra a disciplina com a presença do docente, né, na verdade, está cumprindo com os objetivos do programa, né? Acho que seria interessante incluir, né, na carteira de discussões do coordenador do colegiado aqui, com a pró-reitoria, essa questão, né?
Então, se ele participa da aula, dentre várias atividades, uma delas é, de fato, ministrar a disciplina, com a presença e supervisão do professor, não teria problema nenhum. De acordo, professor. Entendo assim. De acordo, com a supervisão do docente. Sim, então eu peço para o Tiago, então, anotar essas duas sugestões e aí nós repassamos ao Amaury, tá bom? Obrigada, Tiago. Marcelo? Oi, só para falar que eu conversei com o professor Cláudio Miranda, então a gente conseguiu acertar para oferecer a disciplina de didática da contabilidade no terceiro trimestre, tá? Acho que aí fica bom. Na verdade, ficou até melhor para a gente, porque a gente mudou o ano passado as nossas disciplinas para trimestrais e a gente não tinha percebido que estava dando um pouquinho de sobreposição ali no começo do ano. Então, acho que fica até mais adequado para a gente também. Aí eu acho que consegue não mexer na disciplina da pós e, obviamente, o pessoal da economia que quiser fica aí à disposição também para a disciplina que vale da mesma maneira. Tá bom? Que bom, fico feliz. Gostaria de agradecer, viu, Marcelo? Muito obrigado aí pelo apoio. Imagina. Pela ajuda para os nossos alunos aí. Valeu. Bom, obrigada. Então, se alguém mais quer fazer algum comentário, algum comunicado? Não? Só aqueles 2 alunos que estavam devendo... Oi? Quer falar primeiro, professor? Não, pode falar, Bárbara. Os 2 alunos que estavam devendo a proficiência, o Isaac e o Eduardo, o Isaac já fez a prova, está aguardando o resultado, e o Eduardo vai fazer amanhã. Ah, que bom, Bárbara. Então, tomara que na próxima reunião a gente já risca essas pendências. Tá ótimo, obrigada. Eu só queria parabenizar a condução célere da reunião pela professora Janaína. Nós devíamos adotar, tá certo? O Amaury fala muito, né? É que eu não sou tão carente. Ah, tá gravando ainda? Eu ia falar que eu não sou tão carente quanto o Amaury. A gente antecipou o horário do início dessa aula em função, talvez, de um estilo um pouco mais discursivo, um pouco mais prolixo, mas eu acho que se começássemos às 2 horas com esse padrão de condução, acho que resolveríamos o problema facilmente. Mas fica aqui só uma sugestão, de repente, para o futuro não muito distante, a gente reveja, né, esse cronograma aí. Que bom, né? Porque o Luiz Guilherme tinha um compromisso agora às 3, né? Aí, ó, não vai perder nada da reunião. Dá até para ir no banheiro, Dá até. Obrigada, então, pessoal. Boa tarde a todos. Tchau, gente. Agradeço todas as colaborações, tá bom? Até a próxima reunião, então. Valeu, gente. Um abração. Tchau, gente. Tchau.